Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato, celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Você está aqui conosco no app, acordando para o propósito. Aliás, eu sempre repito aqui. Já faz um tempo que eu não lembro você, mas eu tenho dito aí ao longo do nosso programa, ao longo desses meses que nós nos encontramos aqui diariamente, que você precisa instalar o app na sua vida. Como que faz para instalar o app? A instalação desse app, que é o Acordando para o Propósito, é simples. É você fazer a tua inscrição no canal, aí você vai acionar o sininho das notificações, depois você vai fazer mais o quê? C de curtir, C de comentar e C de compartilhar. Lembra disso daí para você fazer durante aqui o nosso programa de hoje, nesta quarta-feira, e também para toda vez que você vier participar aqui. Para quê? Para gerar engajamento e interação. Você sabe que o YouTube ele entende o vídeo como relevante não propriamente pelo conteúdo. Então, como que você sinaliza para o YouTube que você está aprovando o conteúdo, que você está gostando do conteúdo? É através dessas ações. Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, porque você vai estar contribuindo para nós avançarmos aqui no nosso programa em relação ao nosso alcance. É importante alcançarmos vidas através do ensino da palavra e da reflexão bíblica. Olha, esse mês é um mês que nós estamos aqui debruçando sobre o livro de Salmos. Temos aprendido aqui principalmente com os ensinamentos que os salmos davíticos, os salmos de Davi, apresentam para nós. Hoje o tema ele é um pouco delicado, mas de muito aprendizado, de muito aprendizado. E aí eu não vou aqui tomar muito tempo seu no sentido de já adiantar para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí. Lembrando aqui que o nosso código é o quê? Tá com a Bíblia? Coloca aí, estou com a Bíblia em mãos, coloca aí uma figurinha da Bíblia. É a nossa maneira de interagir para saber que você está com a palavra. Entendendo que algumas pessoas estão em deslocamento e não podem estar com a Bíblia para poder fazer aquela leitura. E eu sempre faço a leitura, sempre aqui faço a leitura de alguns versos, às vezes de um capítulo inteiro, às vezes de um salmo inteiro, como é o que eu vou tentar fazer aqui hoje, tá bom? Para poder você acompanhar aqui o que nós queremos dizer para você hoje. Talvez você veja aqui porque você quer descobrir esse poder libertador ao confessar um pecado, né? O poder libertador ao confessar um pecado. E você vai ter essa ideia aqui muito clara. Então, abre aí a sua Bíblia, ou então escuta com atenção o Salmo de número 32, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes encontrar. Quando as minhas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem,
Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. O tema aqui, basicamente, desse salmo é arrependimento. E por que o tema desse salmo é arrependimento? Essa história aqui está muito vinculada àquela história narrada no segundo livro de Samuel, onde Davi ele vai cometer com Betseba um ato de adultério. Um ato de concupiscência que inicia com a concupiscência dos olhos, depois com a concupiscência da carne. Davi ele vai dar uma brecha para um acontecimento que vai gerar um impacto em toda a sua trajetória posterior a isso. E não somente na sua trajetória, mas na trajetória da sua descendência. Então vamos avançar nessa história, você pode estudar ela. Mas qual o fato que nos chama a atenção aqui no Salmo 32? Davi ele vai não somente falar sobre pecado, mas Davi ele vai falar sobre arrependimento, sobre uma conjectura de transformação de sua vida ou das suas emoções, dos seus sentimentos, após a confissão do pecado. E ele vai associar que aquela pessoa que tem os pecados perdoados são bem-aventurados. São pessoas que podem ter, de fato, felicidade por conta do perdão às transgressões. Ele vai dizer que o Senhor não atribui culpa, ok? A quem não há hipocrisia. A hipocrisia, na verdade, ela é a maquiagem de um acontecimento real, fidedigno, verdadeiro. Então, a hipocrisia, ela vem fazer o quê? Maquiar. Ela vem tentar transformar o que é falso em verdadeiro e transforma, às vezes, o verdadeiro em falso, por conta de uma maquiagem, por conta de uma maneira de escurecer, levar trevas àquilo que deveria ser luz. Então, veja, quando Davi fala, olha, o Senhor, ele vai perdoar transgressões? Vai perdoar transgressões. Mas Davi ele começa narrando sobre feliz aquele que tem as transgressões perdoadas. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, ok? E em quem não há hipocrisia. Mas depois ele vem dizer qual é a receita. Então, a partir do verso de número 3, nós temos aqui uma receita. Na verdade, Davi ele vai explicar qual foi o processo e o que ele viveu antes de ter o resultado deste processo. Basicamente, duas coisas aqui vão começar a ser transparecidas. Preste bem atenção nisso. Duas coisas vão ser transparecidas e entendidas por você hoje no Acordando para o Propósito. Enquanto ele mantinha escondido os seus pecados, o seu corpo definhava. Veja, pecado escondido, decadência. Pecado escondido, decadência. Decadência até mesmo no corpo. No corpo, na alma e no espírito. Então, o pecado ele traz uma maneira que deteriora a vida em todos os seus aspectos. E Davi deixa isso claro. Olha, enquanto ele mantinha escondido os seus pecados, suas transgressões, o corpo dele definhava de tanto gemer. Então, o que está falando aqui? Olha, é o reflexo da alma na vida exterior, no corpo. O gemido é uma expressão das emoções. Você não compreende isso como algo basilar? O gemido é uma expressão da alma, é uma expressão das emoções. Uma pessoa que está tendo aqui uma expressão clara da sua alma por conta daquilo que ele mantinha em segredo, aquilo que ele mantinha escondido. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Veja, eu gosto sempre de expressar isso, gosto sempre de usar aqui os elementos que a Bíblia até nos favorece a falar sobre isso. Quando ele fala aqui, olha, pois dia e noite em tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. E eu estou aqui, né, nessa manhã bebendo uma água, e eu digo assim, né, a água é algo essencial.
Agora, você imagina essa relação que Davi faz de seca com a sua própria vida. Ele fala que é como em tempo de seca. Mas aqui o que ele está fazendo referência é somente a alusão de um tempo de seca em relação com a sua própria vida. O que é uma vida em sequidão? Uma vida em sequidão em relação àquilo que deveria trazer algum tipo de combustível, algum tipo de hidratação. É o que Davi está falando aqui. Se a água é essencial, imagina ficar sem água. Problemas de saúde, problema de desidratação. Ele está comparando isso com o tempo em que ele vivia com as transgressões escondidas. Isso aqui está claro no versículo. Está claro no Salmo de número 32. Aí, aqui nesse poema que Davi escreve isso, nós vamos ter aqui uma outra etapa. Então, você já viu a primeira etapa. A primeira etapa é o quê? Transgressão escondida. Transgressão escondida, gemido, corpo definhando por conta das questões emocionais e aspecto de tempo de sequidão. Forças se esgotando como no tempo de sequidão. Aí ele vem. Então, aí você tem que frisar isso aí. Se você tiver uma caneta, aí você pode frisar isso aí, ó. Aí é o grande insight aqui, é isso aqui, ó. Então reconheci diante de ti meu pecado. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Aí, vamos ver o que acontece? E não encobri as minhas culpas. É a sequência. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aonde que paira a remissão dos pecados? Na cruz do Calvário. É óbvio, a cruz do Calvário é a centralidade da remissão do pecado. Só que quando Davi fala aqui, nós estamos aqui no Antigo Testamento, lembre-se disso, e você vai entender que essa menção aqui de Davi era uma menção para o Novo Testamento também. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, onde que está o segredo do perdão aqui? O segredo do perdão está no reconhecimento diante de Deus, ok? A confissão diante de Deus das transgressões. Então, quer alcançar perdão? Tem que ter confissão. Isso aí você vai botar no Instagram, por favor. Para alcançar, ok? Para alcançar perdão, preciso fazer confissão. Para receber perdão, preciso confessar. Preciso, diante de Deus, reconhecer os meus pecados. Então, as transgressões aqui é para qualquer uma pessoa, não importa. Nós podemos estar em comunhão com Deus, com a igreja, tomando santa ceia. Nós precisamos confessar as nossas transgressões, as nossas falhas. Inclusive, isso é motivo de nós termos saúdes espirituais, ok? A saúde espiritual está também por conta do nosso reconhecimento como pecador. Ainda que nós não vivamos no pecado, o ato pecaminoso ele faz parte da nossa essência e devemos estar ligados nisso aqui. Então, eu fico por aqui pelo seguinte, ele disse assim, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você viu aqui a sequência é maravilhosa e apresenta exatamente essa ótica. Agora, veja, 1 de João 1, 1 de João, capítulo de número 1, o 8 e o 9 diz, olha, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. O que eu falei para você ainda há pouco? Olha, é inevitável dizer que nós estamos numa carne pecaminosa que nos leva e nos induz à transgressão. Então, olha só, se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade, ok? E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele
ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João 1, 8 e 9. Então, se nós afirmarmos que estamos sem pecado, que nós não estamos com nenhum tipo de transgressão, nós estamos nos enganando, ok? E a verdade não está com nós. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Recentemente, nós estávamos aqui no Acordando para o Propósito, estudando sobre provérbios, refletindo sobre provérbios. E Provérbios 28, 13 vai falar algo importante. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso é, aquele que tem pecado e esconde, não há como prosperar. Agora, aquele que confessa, aquele que vai expressar diante de Deus, aquele que vai explicitar diante de Deus, ele vai ser aquela pessoa que encontra misericórdia. E a misericórdia, ela retira, ok? A penalidade que estaria sobre as nossas vidas por conta do nosso ato pecaminoso. Então, olha só, você está descobrindo aqui hoje o poder libertador ao você confessar um pecado. O poder libertador ao confessar um pecado. Isso daqui é o seguinte, para você entender. O pecado, ele é uma transgressão. A transgressão pode tornar o ser humano um escravo. E o que é o perdão? O perdão é aquilo que liberta. O perdão, ele liberta daquilo que te amarra, daquilo que te prende, de uma cadeia. Então, veja a importância de você descobrir que para você, ok, ter o pecado perdoado, suas transgressões perdoadas por Deus, confissão. Você tem acesso ao trono de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Por que não você orar e confessar os teus pecados? Amém? Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, nesta manhã, cada um, Senhor, que neste momento ora, cada um que no momento expressa em pensamento, em reflexão acerca de suas transgressões, nós queremos apresentar. Senhor, apresentamos, Senhor, diante de Ti as nossas transgressões, apresentamos, Senhor, também diante de Ti em nossas orações mais íntimas, aqueles detalhes, Senhor, que só Tu sabes, somente, Senhor, Tu sabe e pode sondar detalhes do nosso interior. Por isso nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, nesta manhã, Tu que sonda coração, Tu que sonda a mente, Tu que adentra aos lugares mais íntimos, Senhor, do ser. E por isso nós queremos orar a Ti, para que Tu venha abençoar o Teu povo. Nós sabemos, Senhor, que aqueles que confessam os pecados alcançam misericórdia. Aqueles que confessam o pecado alcançam misericórdia. Senhor, eu oro a Ti e Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje, que você descobriu aí como você desfruta desse poder de confissão de um pecado, tá certo? Então, seja livre, seja livre. Cristo te dá essa liberdade através do preço que ele pagou na cruz do Calvário. Agora, não guarda para si. Não faça como Davi em dado momento. No início, Davi escondeu, mas depois ele confessou, tá certo? Essa palavra, tenho certeza que alcançou o teu coração. Se isso é uma verdade que eu estou dizendo aqui, se essa palavra alcançou seu coração, deixa aqui um comentário para poder a gente ler depois, tá bom? Forte abraço e parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.